Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Hoje, segunda-feira, a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá, para você que nos assiste. Você pode mandar sua sugestão de pauta, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação. Nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e nosso WhatsApp, você já sabe de cor, DDD 24 993234567. E temos também as nossas redes sociais, onde você pode acompanhar a programação da TVC ao vivo. E, claro, nosso jornal, o Correio da Manhã, aqui, primeira edição. Mande sua mensagem também por lá, já está na nossa tela aí o nosso Facebook, YouTube e Instagram. Copia aí, já abre e assiste a gente ao vivo aí por onde você estiver. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu com céu encoberto e uma chuva fina em Petrópolis. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede no centro da cidade de Petrópolis, o céu bem encoberto. O famoso chuvisco veio visitar a gente hoje de manhã. É verdade. E vamos às notícias desta segunda-feira, dia 27 de junho. Maus tratos a animais cresce no estado do Rio. Idosos e deficientes têm direito ao benefício de prestação continuada. Moradores de Petrópolis denunciam a falta de limpeza nas ruas afetadas pelas fortes chuvas deste ano. Prefeitura de Nova Friburgo abre vacinação contra a Covid-19 para a 4ª dose na população acima dos 40 anos. Projeto Olhar Teresópolis é promovido em escolas municipais e privadas da cidade. Agora, no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos a nossa edição com os destaques do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que agora você pode ir até as bancas, pegar a versão impressa do Correio da Manhã ou também entrar no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho. Vamos aos destaques da primeira página do nosso jornal. Vamos à manchete, então. Aperto de mão selou Washington Reis como vice de Cláudio Castro. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. E ainda, a vacinação contra a gripe é ampliada em todo o país. Pessoas com a partir de 6 meses de idade podem se imunizar. Ainda na página 4, o comitê se reúne para nomeação de Andrade. Reunião acontece hoje. Segue a novela da Petrobras, né? A ANEEL realiza leilão que prevê 15,3 bilhões em investimentos. Página 6. Nós temos aí o destaque internacional na página 7. Estados Unidos suspendem direito ao aborto. E ainda, Rio tem 5 bases móveis do SAMU. Página 6 também. Página 5. O governo fará obras na zona litorânea. Entendo os sintomas e curas do diabetes. É um especial na página 8. E ainda temos os destaques do segundo caderno e do esporte. Vamos à nossa página 2, a nossa página de opinião com a leitura do editorial por Nana Grassi. Isso nunca vai mudar? O assalto, terminado na morte do segurança de um dos shoppings mais luxuosos do Rio, nos mostra que não há local e nem mesmo classe para estarmos à deriva de criminosos. Mesmo que haja pessoas que não aceitem, a Barra da Tijuca hoje em dia é um dos locais mais procurados pela alta sociedade carioca. Nos arredores do shopping de luxo, em que assaltantes trocaram tiros com seguranças ao tentarem assaltar uma joalheria, são inúmeros condomínios de primeira classe, além do Península, o subbairro nobre da Barra. Não há muito tempo em que veículos de imprensa noticiaram outro assalto próximo ao local, em outro shopping muito frequentado diariamente, além dos inúmeros roubos na própria Avenida das Américas e nos transportes coletivos. Até quando vamos viver em um lugar em que temos receio de ir à padaria a pé com o celular na mão? Não só na região da Barra, mas a forma que o Rio é vista perante os outros estados deve ser mudada.
Que a segurança desta região do Rio é forte, não há o que se negar ou discutir, além dos inúmeros projetos sociais que o Estado detém e oferece para que nossas crianças cresçam e tenham um futuro digno. Mas, novamente, infelizmente, a criminalidade está em todos os lugares e não falamos só em Rio de Janeiro, não. Nos outros estados, também. Quem anda pelo centro de São Paulo, até mesmo na região da Princesa Isabel, a famosa Cracolândia, tranquilamente. Que esse futuro, junto a diversos projetos e trabalhos sociais que estados vêm elaborando, possa trazer mais tranquilidade a toda a nossa população. Se o trabalhador está com o celular nas mãos, é porque ele trabalhou para comprar o aparelho. Nunca será justo ele ser tomado por outro alguém. Olhando pela ótica dos comerciantes, também não há local tão seguro assim. Ao mesmo tempo em que lojistas com estabelecimentos pelas ruas da cidade, próximo às orlas, por exemplo, ficam apreensivos o tempo inteiro, o vendedor que está dentro de um shopping com segurança também não pode ficar totalmente tranquilo. Essa cultura tem que mudar. Basta a criminalidade. Vamos agora então à página 3 com destaques da coluna Magna Vita. Vamos começar com a primeira notinha zum, zum, zum da coluna. O prefeito Eduardo Paes jura de pés juntos que o vereador César Maia não fará parte da chapa de Marcelo Freixo. Antes ele falava isso no círculo privado. Agora já leva esta aposta a conversas com empresários. Lide no Laranjeiras. O governador Cláudio Castro abriu as portas do Palácio Laranjeiras na sexta para um jantar de encerramento do Fórum Empresarial Lide. O evento reuniu líderes de diferentes setores que debateram sobre novos caminhos para o desenvolvimento do Brasil, abordando temas como governança e transparência na gestão pública, entre outros. Depois de 2 anos em formato reduzido, o Fórum Empresarial Lide retornou ao modelo presencial em sua 21ª edição, com aproximadamente 250 participantes. A organização local esteve a cargo de Andréia Repsold, presidente do Lide RJ. Aí embaixo aí você confere várias fotos ali, onde o governador figura na primeira foto discursando. Castro convoca os empresários da Lide a investirem no Rio. É a primeira foto ali do lado direito do seu monitor, ou do seu tablet, ou da sua TV. Entre outras fotos, o governador também recebendo personalidades da Lide, dos empresariados que vieram ao Rio de Janeiro à conferência. Vamos agora ao Pinga Fogo, então. A primeira nota do Pinga Fogo é perda. Um dos maiores magistrados do Rio, desembargador Ricardo Binato de Castro, foi enterrado no último sábado, dia 25, em Petrópolis. A sua filha, Tatiana Binato Mitione, emocionou a todos com suas palavras de despedida. Ele era como um verdadeiro pai para o genro Nicola Mitione. No próprio sábado, o Flamengo fez um minuto de silêncio no Maracanã em homenagem à memória do importante torcedor. O padre Omar celebrou a missa de corpo presente e na terça realiza a missa de 7º dia na Igreja São José na Lagoa. Agora, a nossa nota de capa. Vice, o diálogo foi a bordo do cargo oficial do governador em Duque de Caxias. Abre aspas. E aí, Washington, quando posso anunciar? Disse Cláudio Castro. A resposta foi de bate-pronto. Abre aspas novamente. Quando o senhor quiser, disse o ex-prefeito de Caxias. Os dois apertaram as mãos na sequência e sacramentaram a chapa Cláudio Reis para a sucessão do Estado do Rio. Vamos para mais uma notinha, logo ali abaixo, pacificado. Quem aposta na crise com a Baixada esqueceu um detalhe. Cláudio Castro nunca prometeu apoiar Rosenberg Reis para o TCE e nunca chamou o deputado de conselheiro. Uma outra notinha, Santinho. A família Reis turbinou a gráfica de Xerém. Estão recebendo 2 impressoras Speedmaster da Heldenberg, com 8 cores cada. Quem é do ramo sabe que é investimento milionário. Coisa de primeiro mundo. Deverão produzir 25 milhões de santinhos. Temos ainda outras 2 notinhas falando de Campos e do Garotinho também.
Campos, a briga de Campos ganha capítulo carioca. Deve começar a circular um jornal na capital chamado de Diário da Guanabara. É do mesmo pessoal do portal Viu da Terra dos Goitacazes. Já circula um spoiler da publicação. Uma página 8 só com porrada no garotinho. Já tem gente trocando o pronome da por do e chamando de Diário do Guanabara, coisa de período eleitoral. E a próxima nota julga, o ministro André Mendonça deve julgar até terça-feira o processo de garotinho, decisão que pode ter impacto no julgamento do TRE, onde já há maioria formada contra o ex-governador. Vamos agora à nossa página 4, política, com o destaque: Comitê da Petrobras se reúne hoje. Conselho aprova Caio Andrade para a presidência. Andrade será o 4º comandante da empresa, aí em foto aí, e na matéria, o nome de Caio Marinho Paz de Andrade foi aprovado pelo Comitê de Elegibilidade da Petrobras para a presidência da companhia. A informação foi divulgada em nota na noite de sexta-feira, após reunião do grupo. E ainda tem nessa página, 2 matérias relacionadas ao ICMS, a novela aí do ICMS, dos combustíveis, Fica em 17, não fica? Vai ter reunião com os governadores, não é? Então, a proposta para compensar diesel deve ser apresentada. O Senado corre contra o tempo para conseguir aprovar antes do recesso parlamentar de julho uma proposta que diminui os impostos para a população do aumento dos combustíveis. E logo ali abaixo, teto aprovado com vetos, O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto aprovado pelo Congresso que prevê um teto limitando o ICMS que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos, itens que, segundo o texto, são considerados essenciais para fins de tributação. E são mesmo, Convenhamos, são. E você pode conferir todas essas reportagens na íntegra, acessando o nosso site ou em das bancas, Nacional agora, imunização para todos. Campanha de vacinação contra a gripe é ampliada no país. A campanha continua enquanto durarem os estoques. É a foto ali. E a campanha contra a gripe foi ampliada, no caso, para toda a população a partir dos 6 meses de idade, em todo o país, enquanto durarem os estoques da vacina. A mobilização busca prevenir complicações decorrentes da doença e diminuir óbitos e pressão sobre o sistema de saúde. Muito importante, então, a vacinação contra a gripe. Vamos então à nossa página do Estado do Rio, novidades na zona litorânea. Governo lança obras em Rio das Ostras, Silva Jardim e Casimiro. Na foto aí você vê Silva Jardim recebe uma unidade da Casa do Trabalhador. Vou pedir para trocar essa foto que está na tela, nós irmos então para o Estado do Rio, que mostra aí novidades na zona litorânea. Então o governador Cláudio Castro cumpriu agendas em diferentes municípios das baixadas litorâneas. Em Rio das Ostras, retomou as obras do governo estadual, do Colégio Estadual Maurício Medeiros de Alvarenga, o investimento em mais de 17 milhões de reais. Teve também obras em Casimiro de Abreu e Silva Jardim. Eu li aqui que o investimento é de mais de 19 milhões. Nessas cidades, Exatamente. Agora sim, vamos então à página do Rio de Janeiro, na página 6, de olho na saúde do Carioca. Governo inaugura base do SAMU em Campo Grande e Bangu. Outra base foi aberta em Ricardo de Albuquerque, o título da foto ali. O governador Cláudio Castro inaugurou 3 novas bases operacionais descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em Campo Grande, Bangu e Ricardo de Albuquerque. Os novos postos são estratégicos e fazem parte de um programa do governo de ampliar a capacidade de atuação do SAMU capital e diminuir o tempo de resposta no atendimento à população. Eu só queria voltar na página anterior, que fala do Estado do Rio, porque na verdade a gente está aí no Rio de Janeiro, Sim. Logo ali abaixo no Correio Fluminense, se puderem colocar, petropolitanos farão curso de primeiros socorros.
Foi sancionada a lei que obriga curso de primeiros socorros para todos os servidores públicos em Petrópolis. O governo municipal finalizou os depoimentos de sindicância que apura a morte de Maria Tereza, de 1 ano, após ter engasgado com um pedaço de maçã em uma creche no município. Lembra disso, Lembro do Jorge? caso, sim, Né? falamos bastante. Uma criancinha, ela se engasgou ao comer um pedaço de maçã e faltou o primeiro socorro. E agora a promoção do curso de capacitação, né? Exatamente. A capacitação vai ser feita pelo SAMU e passará a ser exigida em concursos públicos e processos seletivos. Esse treinamento também será feito em instituições do terceiro setor que lidam com crianças e adolescentes. O curso será de no mínimo 4 horas, sendo 2 de atividades teóricas e 2 de prática. Nós conversamos muito sobre isso na época, né, que todos os servidores deveriam realmente ter um curso aí de primeiros socorros, né? Exato, porque no caso da menina foi constatado realmente que se ela tivesse sido atendida prontamente, poderia ter sobrevivido, claro, né? Importantíssimo então essa capacitação. Vamos agora então, ainda na página agora 6, mas na área de economia, por favor. A ANEEL realiza leilão na quinta. Serão ofertados 13 lotes de linhas de transmissão de energia. Na fotinha ali, a legenda, a agência prevê 15 bilhões em investimentos. A ANEEL vai leiloar na próxima quinta-feira, dia 30, 13 lotes de linhas de transmissão de energia. As empresas que obtiverem a concessão ficarão responsáveis por construir, operar e manter as linhas, que somam um total de 5.425 quilômetros e uma capacidade de 6.180 megavolts amperes. Então é isso. Tem o leilão vai matéria. ser na B3, às 10 horas da manhã, só para completar a informação aqui. Temos então outra matéria aí, o precário poder de compras, matérias do esporte, internacional, e tem a matéria especial também, que nós lemos lá na primeira página, que é a página 8, entenda os sintomas e os tratamentos do diabetes. Isso é uma informação bem importante, adultos são mais diagnosticados com o tipo 2 da doença. Você pode conferir todas as informações no nosso site ou nas bancas. Exatamente. Lembrando que você pode acessar o nosso site ou correr agora até as bancas aí para pegar o nosso jornalzinho impresso. Essas foram as notícias de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que maus tratos animais crescem, né? Maus tratos animais crescem no estado do Rio. Nossa. E você vai ver também que idosos e deficientes têm direito ao benefício de prestação continuada. O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. Os impactos da pandemia afetaram não só a população, mas também os animais. Protetores recebem pelo menos 100 denúncias por semana de maus tratos e abandonos. Eles são conhecidos como o melhor amigo do homem. No entanto, os números de denúncias contra os maus tratos e abandonos aos animais têm mostrado o contrário. Ativistas e protetores da causa recebem cada vez mais pedidos para resgates.
No estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, dos 193 casos contabilizados em 2020, 58% deles são realizados pelos próprios donos. Pela falta, de educação animalista nas escolas. Se a criança aprende cedo a respeitar e a tratar bem o animalzinho, com certeza ela se tornará um homem melhor. Por conta da pandemia e das dificuldades econômicas impostas, muitos brasileiros deixaram de ter animais de estimação. E pela falta de informação, dinheiro e alternativa, esses animais são deixados na maioria das vezes nas ruas. De acordo com os protetores, em muitos dos casos, são encontrados violentos, feridos e famintos. De acordo com o ISP, os cães são as principais vítimas entre os animais. Logo em seguida estão os gatos e aves. Desde 2018, a Lei 10.827, aprovada na Alerj, endureceu a punição para os maus tratos aos animais. De acordo com o decreto, a pena varia de 3 a 7 anos, além de multa. Quais são os crimes de maus tratos? Existem diversos, Corrente curta, o animalzinho fica preso no sol e na chuva, sem abrigo, ele está sem água, sem comida, com um pote de água de comida já com lodo, andando sob as fezes, abandonar o animal na rua, deixar de vacinar o seu animal periodicamente, levá-lo ao veterinário. Esses são os principais tipos de maus tratos. O ativista ainda ressaltou que o número de casos registrados nas delegacias é bem menor quando comparado aos pedidos feitos aos ativistas, pois muitos dos resgates não chegam às autoridades e órgãos responsáveis. João recebe em média 400 solicitações por mês. O registro na delegacia ainda é baixo porque as pessoas têm medo de testemunhar. Eu falo para você, não faça isso sozinho, se junte. Pegue 3, 4 amigos para que vá com você até a delegacia, munido de fotos, vídeos, relatos e pessoas para testemunhar. Assim conseguiremos passar essa barreira e aplicarmos mais lei de sanção para prender essas pessoas que fazem esse tipo de crime contra os animaizinhos. E olhem só, muitas pessoas ainda não sabem, mas idosos acima de 65 anos ou quem seja portador de alguma deficiência física tem direito ao benefício de prestação continuada, que garante uma renda mensal para ajudar nas despesas. O benefício de prestação continuada surgiu por meio da Lei Orgânica de Assistência Social e garante um salário mínimo mensal para as pessoas que não têm meios de se manter, nem familiares que possam ajudar. O BPC é pago pela Previdência Social e subdividido em benefício assistencial ao idoso e no benefício assistencial à pessoa com deficiência. Esse benefício ele não tem por objetivo causar nenhum enriquecimento. Pelo contrário, esse benefício ele tem a finalidade, o escopo de fazer com que as pessoas tenham acesso ao mínimo existencial, tá? Porque ele vai ser um benefício de um salário mínimo. O valor é esse, não tem direito a 13º, ele não dá direito a depois a pensão por morte, ou seja, ele é um direito personalíssimo, somente para aquela pessoa e de um salário mínimo. Para ter direito ao benefício é preciso ter mais de 65 anos e comprovar baixa renda. Para as pessoas que têm alguma deficiência, além da renda, também é preciso ter a avaliação médica do INSS para comprovar que não pode trabalhar. Para dar entrada no benefício, é preciso estar inscrito no Cadastro Único Federal, o CadÚnico, além de cumprir outros requisitos. O próprio assistente social que atua no CRAS, ele tem autonomia para fazer esse pedido para a pessoa que pretenda esse benefício, tá? Então, é possível você fazer, qualquer membro da família fazer, a própria pessoa fazer, ou o assistente social do CRAS fazer. Nada impede que a pessoa busque auxílio de um profissional, de um advogado, porque às vezes ele consegue preencher melhor os requisitos, elaborar, orientar melhor sobre os documentos que devem ser juntados. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda do requerente e dos familiares, laudo médico caso o beneficiário tenha alguma deficiência e comprovante de inscrição atualizado do CadÚnico. E olhem só, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou na terça-feira o novo reajuste das bandeiras tarifárias para quase 64%.
Mais um aumento no bolso do brasileiro. Além da inflação, combustível e gás de cozinha, desta vez a conta de luz também sofreu reajuste. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou na terça-feira o novo reajuste das bandeiras tarifárias. Segundo a ANEEL, a alta reflete a inflação e o maior custo com as usinas termoelétricas em 2022, acionadas em momentos de crise hídrica. Os aumentos vão de 3,2% a 63,7%, dependendo do tipo da bandeira. Segundo a ANEEL, os valores ainda não vão encarecer as contas de luz, porque desde abril a bandeira tarifária está em verde, ou seja, não há cobrança adicional e vai ser mantida até dezembro. Os valores vão entrar em vigor no dia 1º de julho e vão ser revisados em 2023. Nas ruas de Petrópolis, a população reclama que o valor é mais alto do que deveria. E mesmo sem fazer o uso de muitos equipamentos, a tarifa não abaixa. A conta de luz, como sempre, é caro, né? Porque a cidade é muito cara, né? O preço tá um absurdo. Passou para 70 e poucos e eu sou uma pessoa sozinha dentro de casa e fico o dia inteiro fora. Mas para alguns o aumento não tem afetado tanto assim. Não, bom nunca tá, a gente nunca acha que está, né? Mas está dentro do esperado, está dentro do consumo lá de casa. E você vai ver depois do intervalo que quase 5 meses após as tragédias em Petrópolis, moradores de vários bairros reclamam que até hoje não foram atendidos com obras de recuperação. E você vai ver também que a Prefeitura de Paraíba do Sul comemora sucesso da campanha de anistia de impostos. Voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. As consequências das chuvas afetam os moradores de bairros atingidos em Petrópolis até hoje. Mais de 4 meses após o maior desastre socioambiental já registrado no município, as vítimas ainda precisam lidar diariamente com as casas em situação de risco e escombros espalhados por todo lado. Encostas com sinais de deslizamentos. Casas classificadas como de risco ainda habitadas e muito entulho decorrente do que sobrou dos lares que foram destruídos nas chuvas deste ano no Sargento Boening, em Petrópolis. Imóveis que tinham sido erguidos ao longo de uma vida inteira de muito trabalho foram reduzidos a escombros. E quem circula pelo centro histórico não tem a real dimensão de como permanecem os bairros mais afetados pelas tragédias deste ano. Só tu olhar como é que tá isso aí, acabou tudo. Nunca vi isso aqui. De acordo com os moradores, desde março, esta foi a primeira vez que eles viram equipes de limpeza atuando no local. Eu vi sim a limpeza da rua, logo assim os primeiros 15 dias depois da tragédia do dia 15. E agora fiquei até surpreso de ver uma máquina trabalhando depois de tanto tempo. No dia 15 de fevereiro, quando a chuva começou, o Robert ainda estava em casa. Mas ele tinha que trabalhar e ele atua em Caxias como compositor de uma escola de samba. Então, durante o seu expediente, recebeu a notícia. A casa em que vivia há mais de 40 anos, construída pelo próprio Robert, foi atingida por um deslizamento de terra e foi completamente destruída. Além das perdas materiais, Robert se desesperou por não ter informações sobre os seus animais de estimação. Imediatamente eu providenciei uma forma de retornar
a Petrópolis, até mesmo porque eu estava sem saber o que tinha acontecido na verdade. E, por minha surpresa, depois de ter caminhado a pé, desde o Bingen até aqui, eu cheguei aqui às 10 horas da manhã e me deparei com a minha casa no estado que está agora, com os meus cachorros vivos, do qual eu pude resgatá-los. E onde eles estavam? Eles estavam naquela casinha lá, os dois estavam ali naquela casinha e ficaram ali durante o tempo todo, aguardando que alguém chegasse e retirasse eles dali. Foram meses de muitas lágrimas que quase resultaram em uma profunda depressão. Recomeçar parecia uma possibilidade distante e muito dolorosa. Robert afirma que foi tomado pelo desespero após perder tudo. E muitas vezes eu sonho com essa casa ainda. Eu com os cachorros, eu fazendo churrasco, eu vivendo nela. Mas quando eu acordo, estou em outra casa, que é fora do meu habitat, aí o coração fica bem deprimido, fica totalmente desanimado. E o que me deu muita força foi eu ter os cães comigo, né, porque eu adoro cachorro, e essa ajuda psicológica que me fez com que eu voltasse a trabalhar novamente. Hoje, 4 meses depois, a saudade de casa ainda é inevitável. E apesar de se sentir abandonado pelo poder público, o sentimento de perda já começa a se transformar em resiliência. Com a ajuda de amigos, familiares e dos animais de estimação que sobreviveram à tragédia, Robert afirma que voltou a ter esperança em dias melhores. Há um mês, ele atua como cabeleireiro em um salão de Petrópolis. Eu aprendi um novo gosto de viver, aprendi a amar, a dar valor às mínimas coisas dessa vida. Coisas que talvez uma pessoa dá valor tanto a dinheiro, a poder, uma casa bonita, grande, que nem eu tinha. E hoje eu vejo que o principal é estar vivo, estar bem, estar feliz, estar com as pessoas que gostam de você ao lado. E lá não é o único local que não recebeu até hoje nenhuma assistência. A nossa equipe esteve também na rua Capitão Palladini, no São Sebastião, e a realidade por lá é complicada. Poste prestes a cair, rua que desabou com a força da água, esgoto a céu aberto, carros presos e pouca iluminação durante a noite. Esses são os problemas que quem vive no ponto final da rua Capitão Danilo Palladini, no São Sebastião, enfrenta desde a chuva do dia 15 de fevereiro. Quem mora ali já soma incontáveis números de protocolos com as concessionárias Enel, Ampla e Águas do Imperador, além de mensagens particulares pedindo socorro ao prefeito Rubens Bontempo e ao vice-prefeito Paulo Mustrange. Os moradores também procuraram ajuda da Defesa Civil e da Secretaria de Obras. Todas as tentativas sem sucesso. Algumas mensagens chegaram a ser respondidas com promessas de uma resolução para os problemas, o que não aconteceu. Despencou a nossa rua todinha, não tem como sair com os carros da garagem. Nós perdemos o nosso padrão de luz que tinha na lateral da rua. O padrão de luz desceu o rio abaixo e fora as outras coisas, né? Ficamos sem água, sem luz, ficamos sem luz uma semana e ficamos sem água. Geni conta que depois da chuva, os moradores ficaram 7 dias sem água e luz até que os serviços fossem restabelecidos. Na região, existe uma estação com um biodigestor da Águas do Imperador que trata o esgoto antes de ser liberado no rio, que passa pela localidade. Um deslizamento afetou alguns canos da estação e hoje os moradores contam que o cheiro é indescritível. A minha preocupação maior é o mundo todo aqui, porque somos todos família, todo mundo é filho de Deus. Eu acho que a gente merece, pelo menos, ter uma moradia digna, né? Um lugar para se passar, porque você vê que não tem nem caminho para passar. E à noite só tem uma lâmpada funcionando ali. Mais de 4 meses da tragédia se passaram e este é o cenário que muitos petropolitanos não conhecem. Com a chegada do inverno e alta temporada na cidade, o centro e arredores já receberam intervenções e estão prontos para receberem os turistas. Mas quem não vem aos bairros não conhece a realidade. Carlos Eduardo viveu na localidade até 2013. Ele se mudou depois da chuva daquele ano e sempre temeu que a região voltasse a ser afetada. Quase 10 anos depois, ele conta que se sentiu na obrigação de ajudar quem precisasse. Eu passei por isso.
Eu sei o que é ficar ilhado, eu sei o que é dormir no chão, eu sei o que é depender de ajuda e eu sei o que é querer falar e não ter voz. Por isso que eu estou tentando levar a voz deles adiante. Na localidade, há uma quadra de esportes inaugurada em 2006, que também foi atingida por uma barreira que até hoje não foi retirada. O acesso ao local também foi comprometido. Os moradores temem que, com a chegada do verão, as chuvas voltem a afetar a localidade. Não são visadas as comunidades, aqui não é visado igual o centro de Petrópolis. Centro de Petrópolis parece que não aconteceu nada. E aqui? Aqui eles pagam imposto como os outros do centro da cidade. Aqui, nessa quadra, não vem colono alemão dançar nessa quadra. Mas, em compensação, e a comunidade, a juventude daqui? Não está tendo o direito mínimo que é de segurança, com poste quase caindo na cabeça, quem dirá a lazer. E olhem só, a empresa Águas do Imperador informou que o desmoronamento ocorrido no terreno onde fica o biodigestor Capitão Palladini requer obras estruturais que estão sendo providenciadas, mas que não há nenhum vazamento do esgoto e que a unidade continua operando normalmente. A nossa equipe também procurou a Prefeitura de Petrópolis para esclarecimentos e a Prefeitura informou que elaborou na Secretaria de Obras projeto de um muro de contenção na rua Capitão Palladini, no São Sebastião. Os recursos para a obra fazem parte de um conjunto de pedidos da Prefeitura que estão em análise no Ministério do Desenvolvimento Regional. Ou seja, ainda não foi aprovado, está em análise, vai demorar. A Condep tem programada a ação de uma de suas equipes no bairro a fim de realizar serviços de limpeza e recuperação da quadra. Caramba, hein? Olha, na quinta-feira, policiais da 5ª Unidade de Polícia Ambiental apreenderam 13 pássaros da fauna silvestre em uma espingarda de caça no sertão do Carangola, em Petrópolis. Bom, eu posso falar sobre o tema, não tem problema nenhum, até porque a gente, inclusive, noticiou isso aqui no nosso jornal, que foi relacionado, então, aí a 13 aves que foram apreendidas lá no sertão do Carangola. A denúncia foi feita à Polícia Ambiental e que, inclusive, visitou a localidade na semana passada. Quando a polícia chegou ao local, o dono, residente da casa, estava lá, foi feita a vistoria e foi solicitado, então, os documentos que comprovassem, né, tanto a questão da arma quanto a questão dos animais, né, já que eles não tinham aquela anilha de identificação, que a gente sabe que é o que determina se está legalizado ou não. Não houve, então, essa apresentação dos documentos e a delegacia, então, no caso, os policiais, encaminharam esse homem para a 106, a delegacia de polícia em Bom Sucesso, onde ele foi preso em flagrante por crimes ambientais. A gente lembra que as denúncias elas podem ser feitas de maneira gratuita pelas redes sociais, no caso no Facebook do Linha Verde, tem os telefones de comunicação lá também, e também tem o Linha Verde, tem o site do Linha Verde onde essas pessoas podem fazer. Eu não me recordo se eu tenho aqui, pessoal, Jorge e Roberta, a questão do número de telefone e também quantas aves foram apreendidas, mas eu consigo essa informação em alguns minutos. Mas, enfim, ele foi preso em flagrante, a polícia fez a apreensão e os animais, né, essas 13 aves, foram liberadas nos seus habitats naturais. Na próxima entrada ao vivo eu trago aqui essa atualização relacionada ao número de telefone para denúncia e também o site para quem quiser fazer a denúncia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Mas a gente queria falar com o Richard de novo, né? Mas é sobre um outro assunto. A gente sabe que ele vai entrar de novo, mas tem uma outra conversa que a gente precisa ter com ele, não é isso, Roberta? Exatamente. Então, olha só, vamos voltar a conversar com o Richard agora, porque em alguns bairros da cidade de Petrópolis, o abastecimento de água vai ser interrompido no dia de hoje e começou a partir das 8 horas da manhã. Richard, que bairros são esses?
Isso mesmo, Roberta. Vamos lá. A lista dos bairros são extensas, viu? Bingen, Capela, Castro e Outro, Duarte da Silveira, Fazenda Inglesa e também o quarteirão Ingelheim. A interdição, do abastecimento aí, ele vai ser até 1h da tarde para a realização da interligação das redes. Então, a Águas do Imperador informou que pede, logicamente, aos moradores que economizem água durante esse período, já que o processo de normalização do serviço deve ocorrer de maneira gradativa até o fim do dia de hoje. Inclusive, a Águas do Imperador deixou aqui alguns telefones para contato, caso haja ali alguma emergência, esclarecimento de dúvidas. A gente vai falar agora nesse momento. Vamos lá, tem um WhatsApp, para quem quiser anotar, o DDD é 21 97211 8064. Repetindo, o DDD 21 97211 8064. Ou também pelo site águasdoimperador.com.br. As pessoas conseguem lá entrar em contato com a concessionária, caso o sistema não seja normalizado, haja algum problema ou realmente precisa esclarecer alguma dúvida. Além disso, além do site e do WhatsApp, tem o 0800 também da Águas do Imperador, 0800 742 0422. São os números para realizar atendimentos com a Águas do Imperador. O serviço, então, vai ser realizado, já na verdade começou agora às 8 da manhã, vai até 1h da tarde e a normalização aí do reabastecimento de água deve acontecer no decorrer desse dia. Volto com vocês aí no estúdio, pessoal. Obrigado pelas informações, Richard. Ficar atento, então, aí os bairros, porque vai faltar água agora de manhã, Serviço suspenso. Vamos aqui, então, agora a um ponto de atenção para o pessoal da saúde aí, que precisa usar os postos de saúde de Petrópolis, Eles estão sem alguns antigripais e antibióticos. De acordo com a prefeitura, isso ocorre devido à falta de matéria-prima para a produção desses medicamentos. Com a instabilidade do tempo na cidade, as doenças respiratórias se tornam protagonistas e a procura por medicamentos para estas enfermidades aumenta. Mas a rede pública de Petrópolis está com falta de medicamentos importantes para o tratamento de quem depende do SUS, principalmente de pirona, antibióticos e antialérgicos. Eu pego remédio no centro de saúde e sempre, todo mês está faltando, sempre o Tegretal e o Ametil. De acordo com a Secretaria de Saúde de Petrópolis, os fabricantes de medicamentos afirmam que a falta deles é por conta da escassez de matéria-prima para a produção. Diante disso, os postos da cidade estão sem medicamento. Mas, para que os pacientes não fiquem sem tratamento, outros remédios similares estão sendo prescritos. Como se não bastasse, as farmácias desde maio também têm apresentado escassez de medicamentos importantes, principalmente antigripais. Os medicamentos que estão em falta são mais voltados para a área respiratória, alergia e gripe em geral. Às vezes a pessoa está com uma gripe e puxa uma coriza assim, acaba tendo que tomar um antialérgico e às vezes quando a situação piora, antibióticos também. E assim, estão em falta no modo geral mesmo. Está em falta sim. Eu procuro, sempre é complexo B. Não acha não, tá muito difícil. Em consequência da falta de matéria-prima para a produção, o preço nas farmácias também aumenta. Caixinha que eu pagava 16, 17 reais, até 20. Agora tá para 25, 30. Segundo o Conselho Regional de Farmácia, além das falhas logísticas que afetam as indústrias por conta da pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de coronavírus na China também prejudicam o abastecimento de remédios. E a Prefeitura de Nova Friburgo vai abrir a vacinação contra a Covid-19 para a 4ª dose da população acima dos 40 anos. A Secretaria de Saúde também vai disponibilizar a aplicação da 3ª dose para adolescentes e adultos e a imunização para crianças de 5 a 11 anos de idade.
A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo informou que vai abrir a vacinação para a população acima dos 40 anos para a aplicação da segunda dose de reforço na próxima semana. De acordo com o calendário, os profissionais de saúde vão poder tomar a quarta dose do imunizante a partir da próxima quarta-feira, 29 de junho. De acordo com a Prefeitura, a terceira dose para os adolescentes e adultos também vai estar disponível. Já a segunda dose das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, para quem não completou o ciclo vacinal, vão estar disponíveis nas unidades de saúde da cidade. A imunização para crianças entre 5 e 11 anos vai ser realizada a partir da próxima quinta-feira. O intervalo entre as aplicações deve ser de 4 meses. E vamos voltar a conversar com o nosso repórter, o Richard, porque Nova Iguaçu está reforçando a vacinação de Covid-19. Richard, como está a vacinação por lá? Isso mesmo, Roberta, como a gente já até viu aí no VT, eles estão fazendo então a imunização nessa semana que vai começar, tanto para crianças, adultos, idosos, enfim. E a gente logicamente deixa aqui o reforço, da Prefeitura de Nova Iguaçu, pois a gente entra agora num período de frio, A gente tem inclusive noticiado muito aqui a queda nas temperaturas e é um período em que a gente lembra lá em 2020, quando surgiu essa questão da pandemia, da preocupação com os climas mais frios, com as temperaturas mais baixas, em que a disseminação do vírus é maior. Então a Prefeitura deixou algumas dicas aí para o pessoal, sempre conferir a caderneta de vacinação e também, caso não tenha tomado alguma dose, olhar lá no site da Prefeitura, novaiguaçu.rj.gov.br, conferir os postos de vacinação que estão disponíveis e também os tipos de vacinas para determinada idade. Além disso, eles ressaltam a importância, já que vai verificar verifica o da família também, para ninguém ficar sem a vacina contra a Covid-19. É dessa maneira aí que a Prefeitura de Nova Iguaçu segue para conseguir aí vencer a Covid-19 lá no município, como a gente noticiou. Inclusive, essa semana aí já vai estar liberada a quarta dose para as pessoas acima dos 40 anos. Também vai ter dose para quem não tomou a segunda, vai ter imunização para quem não tomou a segunda dose. Vai ter também imunização para as crianças de 5 a 11 anos. Lembrando, identidade, ou um documento de identificação e também o cartão de vacinação. É importante não esquecer desses documentos, pois dessa forma consegue se vacinar. Do contrário, vai precisar do documento, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Então, o pessoal de Nova Iguaçu, atento à caderneta de vacinação, ficar de olho nos prazos e nas datas e ir lá se imunizar lá. A partir de 40 anos está liberada a quarta dose de reforço. Uma análise feita pela Firjan a partir da plataforma Retratos Regionais revela que a indústria de Petrópolis criou mais de 1.600 postos de trabalho nos 4 primeiros meses do ano. Os dados mostram que a cidade mantém um saldo positivo, mesmo com as perdas que aconteceram após as chuvas que atingiram a cidade. Dados da plataforma Retratos Regionais, analisados pela Firjan, mostram um crescimento no setor da indústria em Petrópolis. Só nos primeiros 6 meses deste ano, o setor criou 1.646 postos de trabalho. Os dados agregados de todos os setores econômicos, contando a indústria, comércio, serviços e agropecuária, mostram ainda que a cidade mantém um saldo positivo, mesmo com a perda dos empregos pelo comércio após as fortes chuvas. Foram 1.371 contratados e 684 postos perdidos. Eu não poderia estar mais otimista quanto aos próximos meses. 1.600 empregos gerados foram os resultados dos primeiros 4 meses do ano. Eu tenho motivos para acreditar que isso é uma tendência e ao longo dos próximos meses. No mês de abril, Petrópolis registrou 308 novas vagas de emprego geradas nos setores de indústria e serviços. Já Teresópolis, pela primeira vez no ano, teve saldo positivo com 94 vagas geradas, mas ainda não recuperou as demissões do início do ano. No acumulado do ano, o município teve saldo negativo com a perda de 200 vagas de trabalho. Nós podemos observar um crescimento dos postos de trabalho da indústria na nossa cidade de Petrópolis. Foram mais de 1.600 empregos gerados na indústria,
mostrando, né, o potencial, né, da indústria, né, da nossa região, especialmente da cidade de Petrópolis, né, e a participação da Firjan nesse bom resultado, né, através de treinamentos e qualificação dos seus gestores, qualificação da mão de obra, investimentos, né, em tecnologia e inovação, de maneira a tornar, né, as empresas cada vez mais competitivas, garantindo a sua manutenção, o seu crescimento e proporcionando também, né, a possibilidade de atrair novos empreendimentos, novas indústrias de diversos setores para a nossa região, né, fazendo com que a movimentação econômica e a geração de empregos de alta qualidade, né, ela aconteçam na cidade de Petrópolis. No acumulado do ano, o estado do Rio registrou salto positivo de 57.824 novas vagas formais de trabalho. O setor de serviços foi o que mais contratou no período, impulsionado pela abertura de vagas de início de ano, em especial no segmento da educação. O setor de indústria e construção é o segundo com mais contratações, seguido pela agropecuária. Por outro lado, o comércio acumula saldo negativo, em parte ainda influenciado pelo fechamento das vagas temporárias de fim de ano. Por meio do projeto Olhar Teresópolis, 220 alunos das escolas municipais e privadas de Teresópolis realizaram um passeio pelos pontos turísticos da cidade. O objetivo da Secretaria de Turismo é que os estudantes conheçam a história da cidade de maneira divertida. Na última semana, estudantes da rede municipal e privada de Teresópolis participaram de um tour pela cidade. O passeio, guiado pelo subsecretário de Turismo, Henrique Silva, faz parte do projeto Olhar Teresópolis e tem o objetivo de levar conhecimento aos alunos sobre a história e a cultura do município por meio do contato visual, de maneira leve e divertida. No total, os professores e os 220 alunos da Escola Municipal Pastor Assis Cabral e do Centro de Ensino Atualizado visitaram o Horto Municipal, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a Praça Baltazar da Silveira, a Câmara Municipal e a sede da Prefeitura. E depois de 3 meses de campanha, a Secretaria de Fazenda de Paraíba do Sul anunciou que o programa de anistia de impostos municipais alcançou a marca de mais de R$7 milhões em valores negociados. Foram realizadas 2.100 negociações em valores de inadimplência e, até o momento, já foram recebidos R$300 mil pela Prefeitura. Nossa, bastante coisa, né? 7 Funcionou milhões o programa, de reais, né? negociados, né? Muito bom. A consulta de vagas para o segundo processo seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unificada já pode ser acessada no portal Acesso Único. Para participar do SISU, o candidato deve usar a nota da edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio. 287 para Petrópolis e 180 para Nova Friburgo. Ao todo, são 467 vagas disponibilizadas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para os candidatos que participaram da edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições começam no dia 28 de junho e terminam no dia 1º de julho. Em Nova Friburgo, só na unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica, são 140 vagas. 40 para Física, 40 para Gestão de Turismo, 40 para Sistema da Informação e 20 vagas para Engenharia Elétrica. As outras 40 vagas disponibilizadas no município são para o curso de Odontologia na Universidade Federal Fluminense. Em Petrópolis, são 287 vagas. O campus da Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro vai ofertar 92 vagas para o curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. O campus da UF oferece 50 vagas para o curso de Engenharia de Produção. E o Cefet conta com 145 vagas em 4 cursos: Turismo, Matemática, Física e Engenharia de Computação. Além das atividades dos cursos, né, de graduação, nós temos ainda oportunidade dos alunos participarem de projetos de pesquisa. Né? Nosso corpo docente aqui é todo formado por doutores e mestres. Então, os alunos podem fazer projetos de iniciação científica, atuando na pesquisa, podem atuar nos projetos de extensão da nossa unidade. Para participar, o candidato não pode ter zerado a prova de redação e não pode ter feito o exame na condição de treineiro.
A divulgação do resultado do SISU está prevista para o dia 6 de julho. E o período para a manifestação de interesse para participar da lista de espera vai ser a partir do dia 6 até 18 de julho. Bom, vamos agora àquele momento para saber como é que fica o clima na nossa região. Como é que fica o frio, né? Pois é. Olhem só, gente, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu nublado a parcialmente nublado, sem chuva significativa. As temperaturas vão variar entre 5 e 15 graus em Nova Friburgo, 9 e 21 graus em Paraíba do Sul, 10 e 18 graus em Partido Alferes, mínima de 8 e máxima de 17 graus em Petrópolis, 7 e 16 graus em Teresópolis e entre mínima de 12 e máxima de 24 graus em Três Rios. E, gente, segunda-feira a gente precisa saber como é que foi o esporte, né, no final de semana. Exatamente. Para isso, vamos chamar o Richard? Vamos lá. Vamos dar aquele giro no esporte do fim de semana. Richard, o que foi destaque? Olha, foi bem movimentado, viu, gente? Teve, inclusive, técnico tacando o casaco na beira do campo, viu? Vamos lá, a gente começa falando do Palmeiras, que empatou jogando fora de casa com o Avaí. Exatamente, o Avaí não tem lá um elenco muito qualificado comparado, logicamente, à equipe do Palmeiras, mas mesmo assim conseguiu segurar o resultado, levou um empate 2-2, um pontinho no Campeonato Brasileiro. Ainda falando sobre o Campeonato Brasileiro, vamos falar então do Rogério Ceni, que cometeu a gafe e vai virar meme, viu? Já anota aí, porque logo nas redes sociais vocês vão acompanhar isso. No jogo realizado contra o Juventude, no finalzinho do jogo 0-0, aquele jogo feio que a gente fala, né? O São Paulo, numa oportunidade com o Caleri, era só marcar o gol, desperdiçou a oportunidade clara. Rogério Ceni, à beira do campo, ficou estressado, viu? E descontou a raiva no casaco, tacou no banco de reservas, não pegou nos jogadores não, mas ficou marcada essa questão aí, viu? Já o Botafogo não foi muito bem jogando em casa, perdeu por 1-0 para a equipe do Fluminense, que vem engrenando aí alguns pontos e vitórias, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. A gente dá uma informação rápida sobre o Flamengo. O Bruno Henrique, né, o ponta do Flamengo, fez a cirurgia e deve ficar fora aí por um período. Confirmando, são pelo menos de 10 a 12 meses aí o retorno do jogador aos gramados. A gente fala sobre a seleção feminina porque ganhou de vôlei, que ganhou de 3-0 da Bulgária na Liga das Nações e vai agora uma vaga para a final, né? Vai disputar a vaga para a final. Foram 3-0, 25-21, 25-29, 19 e 25-22 foi o placar final. A seleção masculina também vai participar da segunda etapa para a final das Ligas das Nações. Tem 4 jogos aí para realizar lá no Japão e quem sabe realizar então a final que vai ser feita na Itália. Os destaques a princípio foram esses, a gente tem um aqui rápido para falar também. Na Série B, o Tombense empatou 1-1 com o Náutico e a equipe do Bahia está tentando contratar então Ederson Moreira, que ele vai assumir o comando então da equipe do Bahia após o Guto Ferreira ser demitido ainda nessa segunda-feira, viu? Ele já deve se apresentar ainda nesta semana para já comandar a equipe para as próximas partidas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. Mais um técnico caído no Brasileirão. Um Brasileirão que tem aí retrospectivas aí passadas de demitir técnicos e mais técnicos. Gente, por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã, a partir das 7h30, nós estaremos de volta com você. Exatamente. Até amanhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.